Aqui é Rafael. Aqui é Thiago Poca. E este é o Cabaré Atômico. Muito bem, meus amigos, estamos aqui para mais um Cabaré Atômico. E sobre o que falaremos hoje, Thiago Poca? O ano de 1994. Foi um ano que foi espetacular, foi um dos melhores anos da década de 90. E muitos consideram 1994 como o ano mais importante do entretenimento. Sim, porque além do entretenimento também teve muita coisa no mundo, muitas coisas políticas no mundo. Muitos acontecimentos felizes, outros tristes. Né? Muito tristes, coisas revolucionárias, tanto no mundo pop quanto no mundo real, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre elas aqui. E lembrando que a gente não vai abordar o ano todo, cara, porque é muita coisa que aconteceu em 1994, é muito filme, é muito jogo importante. A gente só separou algumas coisas aqui pra vocês. A primeira coisa interessante a falar aqui de 94 é que a gente não vai entrar muito nesse âmbito que não é o âmbito do Cabaré Atômico, mas a gente viu o ex-presidiário Nelson Mandela virar o primeiro presidente negro da África do Sul, superando o apartheid, né? E que virou uma das maiores personalidades dos últimos 30, 40 anos, né? Então vale a pena a gente justo a gente fazer essa menção aí ao grande Nelson Mandela. É triste a gente começar falando de uma coisa triste, né? Já é triste a gente começar falando de uma coisa triste. Mas em 1º de maio a gente perdeu aí o nosso ídolo supremo na Fórmula 1, foi o Ayrton Senna. Um dos maiores ídolos de todos os tempos, porque o Ayrton Senna, o Brasil abraçou ele como se fosse um herói. Exatamente, porque ele foi o melhor piloto brasileiro de todos os tempos. Ele também teve o Nelson Piquet, o Fittipaldi, o Barrichello, mas ele foi o maior, incontestado. Sempre que fazem uma pesquisa entre os pilotos atuais e não atuais, ele é sempre apontado como o melhor piloto da história da Fórmula 1. E o legal do Ayrton Senna, ele tem que ser muito reverenciado mesmo, porque a Fórmula 1 não é um esporte adorado no Brasil. Não é um esporte popular. Não é um esporte popular. Muito pelo contrário, é um esporte muito elitista. Você tem que ter dinheiro para você andar de kart. E ele tem que ser muito cultuado mesmo, por ele ser esse grande ídolo. Você via as corridas dele, cara, porque ele não é só o melhor piloto que já existiu, tanto para nós brasileiros quanto para os próprios pilotos que vai todo mundo na Fórmula 1, a maioria sempre diz que ele foi o melhor piloto do mundo, porque ele venceu isso num país que não propiciava isso, né? Porque a Alemanha, a Inglaterra são países que têm muito mais tradição na Fórmula 1 do que o Brasil. Aí você vai perguntar, mas e o Schumacher? Mas o Schumacher, de uma época, quando o Schumacher começou a estourar, quando ele começou a ganhar tudo, a Fórmula 1 ela estava muito mais... dependia muito mais do carro do que do piloto. Exatamente. Na época que o Ayrton Senna ganhava, ele dependia muito do piloto, cara. Exatamente. Na época do Schumacher, primeiro, o carro dele era invencível e ele... Não que ele não seja bom. Não, o cara é sinistro. É porque, duas coisas que eu tenho que ver. Uma, é porque o carro dele era invencível e ele não tinha nenhum adversário à altura dele. Depois, bem no final da era Schumacher, meio que apareceu o Fernando Alonso aí que meio que bateu de frente com ele, mas ele passou uns 3, 4 anos incontestado. Já o Ayrton Senna, ele foi tricampeão, mas sempre lutando contra o Mansell, contra o Prost, contra o próprio Schumacher, ou seja, ele era agressivo, cara. Ele não era igual o Schumacher. O Schumacher ele já é um piloto de fazer tempo. Ele larga na pole, ele é o primeiro. O Ayrton Senna, cara, ele era rápido, ele era técnico, mas além disso ele era muito agressivo. As corridas dele, você via volta ele ultrapassando. E era muito dramático, cara. Não era aquela coisa dele estar em primeiro lugar e sempre em primeiro lugar. Às vezes ele estava em sexto, estava em quinto, estava em oitavo. E ia lutando até chegar, cara. Então Ayrton Senna, infelizmente, morreu aí no acidente na pista de Imola, na Itália. O Brasil inteiro ficou de luto. E todo mundo viu, né? A gente estava acostumado a ver, ele estava no auge da carreira dele da Williams, né? E acabou que aconteceu isso.
foi uma grande perda para o Brasil, mas ele estará sempre no nosso coração. O presidente também acaba de assinar este decreto, admitindo no quadro da Ordem Nacional do Mérito, no grau de Gran Cruz, Ayrton Senna da Silva, por ter simbolizado no seu campo de atividade as qualidades de determinação e coragem do povo brasileiro, contribuindo de forma notável para projetar em todo o mundo o nome do Brasil. O corpo de Ayrton Senna vai ser velado na Assembleia Legislativa de São Paulo. Mas agora falando um pouco mais de alegria, coisas legais, coisas empolgantes, né? A gente viu aí também que estreou em 94 o maior filme da história, o maior filme da carreira de Tom Hanks, Forrest Gump. Que é o papel definitivo dele, cara. Cara... As everybody else, you are no different. Your boy's different. Are you stupid or something? Almost as stupid as stupid does. And Jenny. I'm Forrest Gump. Run, Forrest! Hey, stupid! Run! Now, you wouldn't believe it if I told you, but I can run like the wind blows. Porque a Forrest Gump, cara, é um filme que eu vi há pouco tempo, inclusive. Cara, é um filme maravilhoso, cara. É um filme para todas as idades, cara. É um filme que mostra uma história de um personagem super interessante. Ele não fala muito, sabe? Mas você entende os sentimentos dele pelo olhar dele, cara. É um filme de história de vida. Isso é uma história de vida e ainda por cima fez muito sucesso nos Estados Unidos, porque além da história da vida do Forrest Gump, que ele acabou sendo um vencedor, né? Que os Estados Unidos adoram ser o winner, o vencedor, ele também juntou muita coisa da cultura pop, porque o Forrest Gump conheceu 3 presidentes. Ele espiou o John Lennon a cantar Imagine. Ele passou por várias histórias aí dos Estados Unidos. Exatamente, ele espiou a dança do Elvis. Então, cara, tem muita coisa interessante nesse filme que deu aquela massageada no ego do americano, né? Que ele adora essas coisas dele. Merecidamente o Oscar de melhor ator. Melhor ator, teve melhor filme. Cara, o Tom Hanks despontou nesse filme. O filme é incrível, é maravilhoso, porque a vida é uma caixa de chocolate, cara. Você não sabe o que você pode tirar dela, cara. E depois desse vídeo aqui eu vou vender camarão. E voltando ainda na alegria, Thiago Poca, nós vemos que... Eu tô tentando imitar um... Percebi. Nós vimos então que 94 foi um ano de felicidades também. Bem-vindos à mesa do Camarão Atômico! Nós vimos que o Brasil, a nossa seleção canarinho, foi tetracampeão mundial de futebol, né, Thiago? Depois de 20 anos de seca, e foi uma das Copas que a gente mais sentiu, sabe? aí foi sofrida. Foi muito sofrida, porque o time era um time bom, mas era um time meio... Mas... Romário na frente no auge da carreira dele. Auge, cara. Bebeto também. Tafarel! Quem lembra do Sai que é tua, Tafarel, né? Pô, cara, aí a gente viu os jogos, cara. Eu lembro, eu nunca, depois daquela, eu nunca mais senti a mesma comoção do Brasil numa Copa contra a de 94. Além dos 20 anos de seca que o Brasil passava, né, cara? 20 anos sem ganhar uma Copa do Mundo. Tu via que os jogos eram sofridos, os jogadores estavam dando sangue ali, cara. Dando sangue, cara. E não teve jogo fácil. Não foram muitos jogos difíceis. Eu lembro da Dinamarca, Estados Unidos, já a famosa cotovelada do Leonardo. Exatamente. E os jogadores. E tiveram lances épicos, cara. Aqueles chutes do branco que o Romário envergou as costas, fez um corta-luz. Pô, cara, são coisas. O passe do Bebeto pro Romário, cara. A comemoração do Bebeto, do Romário, do Mazinho também, né? Do lado de balançar o bebê, né? Mazinho, Bebeto e Romário. Pô, cara, foi o máximo essa Copa, cara. Eu nunca mais vi o mesmo clima, sabe? Aquelas ruas lindas, pintadas, todo mundo com a camisa do Brasil. Você até vê um pouco assim, mas você não vira aquela... Talvez porque a gente era criança, tem um pouco mais de nostalgia. Não, né? lógico. Mas o clima era muito gostoso. E era heróis, cara. E você viu o Dunga levantando a taça lá, cara. Falando, porra, xingando mesmo. A raça do cara. E você viu o Galvão e o Pelé pulando, gritando, coisa que eles nunca mais fizeram. Eles fizeram uma homenagem para Ayrton Senna depois do título, né? Cara, foi muito legal, cara. Copa do Mundo 94, se você não viu, você infelizmente perdeu, cara. Eu acredito que eu não sei se vai ter outra Copa que foi tão legal assim pro Brasil quanto aquela, cara. Essa com certeza não foi. Falando de cinemas aí, nós também tivemos a explosão Tarantino no cinema com Pulp Fiction. Foi o filme que o Tarantino chegou, ó, tô na área.
Cara, o filme foi muito legal porque mostrou a que veio o Tarantino. Trouxe Samuel L. Jackson, que ainda não era expressivo na carreira dele. Resgatou a carreira do John Travolta, que tava... depois dos embalos lá no Sábado da Noite, uma turma, conseguiu deixar uma mulher... né? Você vê aqueles diálogos malucos, o Samuel Jackson dando tiro no cara. Fala o quê? Fala o quê de novo? Fala o quê? O quê? Pá, no tiro. Pô, cara, muito legal. Frases memoráveis. Frases memoráveis. A gente tem gente aí mais qualificada pra falar do filme que a gente. Mas a gente tem que admitir que foi um dos melhores filmes, até não vou dizer um dos melhores, mas foi um dos filmes épicos para a história do cinema. Com certeza. Porque ele trouxe Tarantino para as cabeças. Os filmes dele são doidos, são malucos. Tem muita gente que acha, mas são filmes que são totalmente originais, que ninguém faz cinema igual a Tarantino. O Tarantino, ele, na verdade, ele pega vários elementos de vários filmes e faz um filme dele. Os filmes dele são homenagem ao cinema, uma homenagem ao cinema. O cara entende de cinema. Exatamente, ele mostra pra você a visão dele do cinema, né? Em todos os filmes de Tarantino você se apega aos personagens. Personagens muito carismáticos, isso é uma constante em todos os filmes do Tarantino, sempre tem personagens carismáticos. Então, foi mais um presente que veio em 94 pra gente, foi a ascensão de Quentin Tarantino e seus filmes no cinema com Pulp Fiction. We got into this thing with the best intentions, really. I never... Oh, I'm sorry. Did I break your concentration? I didn't mean to do that. Please, continue. Vamos falar aqui agora sobre pra mim e pro Thiago. Com certeza. A animação que mais tocou o nosso coração. E pra mim, o melhor filme de todos os tempos, na minha opinião. O melhor filme de todos os tempos? Pra mim é o Rei Leão. O Rei Leão, cara. Nossa, cara, o Rei Leão, a gente viu de novo o Rei Leão. Cara, é maravilhoso. A gente não vai ficar aqui espremendo o filme porque o Rei Leão merece um vídeo só pra ele, um vídeo de meia hora. Exatamente. Hakuna Matata. É lindo dizer. Hakuna Matata. Sim, vai entender. E indo para a seara dos games, Thiago Poca, qual game que veio para bater de frente com o Street Fighter? The King of Fighters 94. Cara, foi a explosão. Foi uma explosão, cara, porque inovou muita coisa. A primeira coisa foi o lance dos trios, né, cara? Que antigamente era só um contra um. Você estava acostumado a ver Street Fighter, Mortal Kombat, botou trio, cada um com o seu país ali, no caso só no 94, né, cara? Exatamente. E foi muito legal porque os personagens eram muito carismáticos. Era muito raro ter um personagem que ninguém nunca jogava com ele. E lembrando que Tekken Fight é um crossover, né, cara? Exatamente. Fight, Battle Fury, Warriors. E acabou que foi muito mais sucesso do que todas elas. Não, essas Psycho Soldiers e Kyle Warren morreu. Acabaram. Eles viraram personagens nunca fazem. Exatamente. Porque além dos personagens maneiros que tinha no 94, a gente tinha os personagens normais que tinham, a gente tinha o Terry, o Andy, a gente tinha Kyo, a gente tinha Yori, que eram muito legais, né, cara? A gente tinha Capuan. Isso. E além disso, a gente vê estilos de luta totalmente diferentes dos caras. Aí tem o cara que é porrada, tem o cara que gosta de bater, tem o cara do agarrão, que eram coisas que você tinha no Street Fighter, mas não era tão personalizado como era no Tekken. As roupas deles também. As roupas eram super... Quem não queria ter as roupas dos caras? Pô, a roupa do Kyo, a roupa do Kyo, maneiríssima, né, cara? E para encerrar aqui o nosso programa, a gente vai falar, talvez, do ícone máximo. Na nossa opinião, da década de 90. Tem sempre alguém no Cosmos ajudando o Cavaleiro a vencer. Cavaleiros do Zodíaco, que estreou em setembro de 94, né? Cara, porra. Mas pra mim o maior acontecimento de 94. Você já sabe que a gente é fã de Cavaleiros do Zodíaco demais. Acho que o nosso fundo fala por nós, né? Nosso fundo fala por nós. Fala. Isso aí. A gente não precisa dizer que é fã de Cavaleiros do Zodíaco para as pessoas verem que a gente é fã de Cavaleiros do Zodíaco. Não, cara, nosso fundo fala por nós, cara. Nosso painel aqui atrás fala por nós enquanto a gente é fã de Cavaleiros do Zodíaco. E estreou em 94, cara, e eu lembro que foi uma febre, foi um frisson, foi uma explosão, cara. Foi o primeiro grande anime de sucesso do Brasil. Foi o primeiro, grande. Porque desde que vieram os
os outros, mas Cavaleiros do Zodíaco fez mais sucesso do que todos eles, cara. Virou o principal produto dela, né, cara? A Manchete vivia disso e pegou barato pra poder vender os bonecos, e os bonecos venderam que nem água, cara. E depois disso veio aquela avalanche de anime, cara. Exatamente, depois de Cavaleiros do Zodíaco veio o Yu Yu Hakusho na Manchete, veio o Site Victor na SBT, veio Samurai Warriors, veio Shurato, todos eles que são frutos de Cavaleiros do Zodíaco. Ou seja, Cavaleiros do Zodíaco, além de ser um ótimo anime que nos embalou quando a gente era criança, nos fez as pessoas que nós somos hoje, ele também abriu espaço para os animes no Brasil, que antes não eram tão conceituados assim, tinha muito mais tokusatsu do que anime. E as pessoas começaram a correr atrás dos dubladores, cara. Exatamente. Caraca, quem é esse cara que grita Meteoro de Pegasus? Quem é esse cara que grita Cólera do Dragão? As pessoas começaram a se interessar pela dublagem, cara. E além disso, foi um anime maravilhoso que tá aí até hoje com a gente. Altos e baixos, né, Altos cara? e baixos, agora mais baixos do que altos. Mas em 94 ele não era alto, era interestelar. Era o sonho de todo mundo era ser o Cavaleiro do Zodíaco, era ter um boneco dos Cavaleiros do Zodíaco de metal da Ou Bandai. ter uma armadura de plástico, de papelão que vendia na época. Lógico que teve várias coisas importantes, outros jogos, outros filmes de 94, né, cara? Só que a gente separou só alguns aqui pra vocês. A gente separou os que a gente mais gostou, que a gente achava que seria mais relevante. É claro que tinha outras coisas. Se tiveram outras coisas que a gente não falou aqui e que vocês acham relevantes, por favor, coloquem nos comentários. A gente está sempre discutindo lá, a gente está sempre vendo. É isso aí. Não esqueça de deixar sua curtida, Compartilhe o nosso canal. entre na nossa página no Facebook Cabaré Atômico. Então, vem Cabaré!